dia, gente. Eu tô muito animada, apesar de que por fora possa não parecer, porque eu acabei de acordar, então, né? Eu tô muito animada e com muita vontade de fazer o que eu prometi, de cumprir o que eu prometi no início desses vlogs aqui, que era compartilhar a minha rotina, o meu processo na construção dos meus sonhos. And eu sinto que falta, entendeu? Porque quando eu daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, Senhor, eu estou pronta. Eu tiver uma outra casa, tiver numa outra fase da minha empresa, tiver com outro tipo de perrengues, eu vou olhar pra trás e vou falar, nossa, meu Deus, olha só, que casa feia que ela morava, que eventualmente sou eu. Fala, nossa, coitada, como você evoluiu, hein? Ó. Ou quando eu olhar pra trás e falar, nossa, ela tinha dificuldade com essas coisinhas facinhas, é porque ela não conhece o problema de hoje. Eu quero tornar isso aqui um pouco mais vlogão real, sabe? E eu vou tentar fazer isso hoje. Tentarei. Já coloquei minha roupa de exercício, agora eu vou passar meu cafezinho para eu ler filosofia. E aí, enquanto eu tava... estudar filosofia. E aí, enquanto eu tava arrumando ali o computador, eu fiquei, gente, pra que eu acordo 5h30 da manhã pra estudar filosofia? Eu podia estar dormindo, acordar na hora que eu faço exercício pra depois começar a trabalhar, entendeu? Pra quê? Eu lembrei que Deus me fez com um tiricutico na cabeça e eu tenho objetivos muito altos. Eu não sei se vocês lembram, provavelmente não, né? Porque ninguém me escuta, ninguém assiste nada desse lugar. Eu tenho uma empresa, mas eu também tenho o objetivo de fazer uma pesquisa. Aliás, eu saí do meio de pesquisas, academia, sabe? O meio acadêmico para empreender. Mas eu quero fazer isso também na minha vida. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa por conta própria sobre a questão da mulher. Vocês lembram? Não lembro, mas estou te avisando aqui agora. E eu descobri que eu precisaria retornar, dar um passo mais para trás. E aí agora eu tô estudando filosofia. Porque eu fui ler algumas coisas e eu não tava entendendo nada. Aí eu falei, acho que me falta. Me falta o quê? Me falta saber as coisas, que eu sou burra demais. Aí agora eu tô estudando a história da filosofia. Todo dia eu tenho que acordar e conversar comigo. Não, calma. Calma, entendeu? Tem tempo pras coisas, calma. Porque eu fico assim, cara, eu gasto 1 hora do meu dia fazendo isso. Eu podia estar, sei lá, editando um vídeo, criando alguma coisa para as redes sociais da Solta, que é uma empresa, ou sei lá, fazendo alguma coisa. Foi até uma conversa que eu tava tendo com o Igor ontem, de se lembrar que isso é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo. Então a gente tem que dar o nosso máximo, mas sabendo que a gente vai ter que ter a capacidade de manter esse máximo ao longo do tempo. Então, qual é o máximo que a gente conseguiria manter ao longo do tempo? Tem que gostar do processo, você tem que... Ai, meu trem. Você tem que cuidar da sua saúde. Às vezes eu fico pilhada, tipo, eu vou gastar 1 hora pra fazer exercício? Nossa, poderia estar fazendo... Aí eu lembro, tá. É porque mulheres que se movem, movem o mundo, né? E aí a gente precisa cuidar da nossa saúde pra gente continuar fazendo as coisas que a gente quer fazer. Gente, esse trenzinho não é lindo? Olha essa colherzinha. Ela é uma colherzinha pequenininha, ó. De mexer coisinha. Olha isso. Ela é tipo uma concha. Olha isso. Nossa, eu acho ela muito linda. Que isso, meu computador desligou. Por quê? Só que ele tá carregando. Então, queria mostrar isso. Não sei se você, ser humano, se interessa, mas eu vou agora começar a ler. Eu tô lendo a história da... Deixa eu botar aqui, ó. A história da filosofia. Mas não foi do nada que eu encontrei esse livro e tô lendo esse livro, não. Eu assino um trenzinho de filosofia. Deixa eu virar... Por que eu virei pra mim? Que é esse aqui, ó. Isto não é filosofia. Deixa eu abrir outra aba. Aqui.
Eu não sei onde que eu vejo. Enfim, eu assino esse clube de... Como é que é o nome disso? Tá escrito Clube Neve. Então tá. Ele é uma plataforma de filosofia, apesar do nome. E aí, ele tem aqui um passo a passo, uma trilha, e dentro da trilha. E esses são os primeiros cursos de introdução, porque realmente eu não sei nada. E aí eu estou fazendo e eu estou no módulo 1 desse aqui, ó, Sócrates e Sofistas. Aí, o que eu faço? O que eu tô fazendo agora, né? Porque eu vi que fazendo só as aulas eu não tava entendendo nada, eu era muito burra, pra ser verdade. Então eu venho, leio a apostila, passo o olho na apostila, subo essa apostila no ChatGPT pra ele me resumir, aí depois eu assisto a aula, aí depois eu vou e faço as minhas anotações num docs que eu tenho do curso, e agora eu vou ler o capítulo do livro, que é um dos livros de referência. Não vou ler todos também, né, porque vamos com calma. É muito divertido, eu adoro. Nossa, eu adoro acordar nesse moodzinho aqui, ó. Cafezinho, leiturinha, estudinho de filosofia, entendeu? Eu acho maravilhoso. Gente, olha o meu cenário. Na minha frente tem uma vassoura, uma lixeira que fica no alto, flutuando pro cachorro não revirar. E ainda tem que botar aqui, tá baixo, tá? Tem que botar aqui em cima, nessa... Aqui, ó, tem que botar aqui. Que às vezes ele sobe aqui, ó, pra descer com a lixeira e deixar meu chão inteiro. Enfim, pano de chão. Ai, gente, esse é meu cenário estudando filosofia. Bem-vindo à vida real. Tô pronta agora oficialmente para trabalhar, né? Chega de vida boa. E agora pela manhã eu estou com um chapéuzinho produto. Porque quando você tem uma empresa, você tem que vender alguma coisa, né? Você tem que oferecer um serviço, um produto. E aqui na Solta Móvel a gente tem uma plataforma de treinos online para mulheres. Gente, esse cenário é horroroso, né? Olha só, gente. Eu tô falando, nossa, uma plataforma de treinos, uma empresa, produto. Eu tenho aqui, ó, um micro-ondas, uma airfry, que essa é a realidade, tá? Meu escritório pela manhã, por enquanto, vai ser na cozinha, porque enquanto o sol do verão não acaba com a minha vida. Porque eu gosto de ter um tempo, sabe, sozinha. E se eu for lá pra onde a gente coloca... É o escritório oficial, que não é nada oficial, mas é oficial de mentirinha. Eu vou ficar do lado de Igor e eu quero, sabe, silêncio, assim. Se bem que eu tô falando, né? Pra que eu preciso de silêncio? Uma coisa, eu tava me arrumando e pensando várias coisas para o que eu queria falar aqui, né? Aí agora que eu chego aqui, eu já não tenho mais nada pra falar, porque eu já falei tudo que eu tinha pra falar comigo mesmo. Eu converso muito sozinha. O nome disso deve ser esquizofrenia, né? Se você é nova nesse rolê empreendedorismo, construir um produto, ou se você tá pensando sobre isso, já fica aqui uma hashtag dica do que eu aprendi até aqui. Quando você tá querendo construir um produto, por exemplo, a gente tem uma plataforma de treino, a gente precisa olhar para o mercado, ou seja, para quais outros produtos já existem no mercado. Por quê? Não para você copiar o coleguinha, tá? Não é para você fazer isso. É justamente para você fazer diferente do que ele tá fazendo. Você olha e fala, tá, o que tem nesse mercado aqui que deveria ter, mas não tem. Por quê? Porque se você abre uma empresa e você cria um produto que é igual a todos os outros, para que ela existe? Ou por que alguém te escolheria? É igual, tipo, sabe? Não faz sentido. Então a gente olha pro mercado e vê assim, quais são as necessidades, a gente não só olha pro mercado, né? Mas a gente olha também pros nossos clientes, quais são as necessidades dos nossos clientes. E a gente olha pro mercado e vê, essa empresa aqui, ela cumpre muito, ela ajuda muito nessas necessidades do cliente, nisso aqui ela é muito boa.
mas ela é muito ruim nesse outro lado, e aí a outra é muito ruim nesse outro lado, e aí a gente viu que existe uma parte assim do mercado, que, principalmente plataformas online, que não oferece calendários estruturados de longo prazo. Por exemplo, eu faço aqui um calendário de um mês, e depois eu pulo para um outro de outro mês, sabe? Programas de treino. Tem esse programa de treino para esse objetivo, e depois eu pulo para esse objetivo, mas não tem uma estrutura, uma coisa que vai do início, e aí você vai indo mês a mês, evoluindo. Então, uma das coisas que a gente focou é criar jornadas de treino, onde a aluna entra ali no mês 1 e ela vai mês a mês evoluindo e com aquele objetivo. Então a gente tem hoje na Solta 3 jornadas de treino, que são para 3 objetivos diferentes. O primeiro para fortalecimento, para a pessoa ganhar massa magra, fazer musculação em casa. O segundo é emagrecimento. E o terceiro é saúde dos pés à cabeça, que é saúde e bem-estar, quando a pessoa também quer cuidar do corpo um 360, mas ela não tem um objetivo específico nem de emagrecer, nem de fortalecer, e também para aquelas pessoas que querem cuidar da saúde mental. Então, dentro de cada uma dessas jornadas, a gente tem esse objetivo, que é um objetivo de longo prazo, portanto, o calendário precisa também ser de longo prazo. Então, a gente vai acompanhando a aluna mês a mês. Todo mês ela ganha um novo calendário com esse objetivo. Claro, a gente tem outros tipos de calendários também, que são as maratonas, por exemplo, que são calendários curtinhos. Mas enfim, dito tudo isso, nesse momento a gente está avaliando as jornadas para a gente literalmente fazer uma atualização. A gente está vendo o que as alunas estão falando, a gente também está analisando com os nossos próprios olhares, melhorando em si a metodologia do calendário, né? Porque tem sempre um porquê. Por que esse treino tá aqui? Ele tem um porquê, ele tem uma estrutura, ele tem uma metodologia. Então estamos esse mês de novembro olhando para as 3 jornadas, que é a jornada além do espelho, de emagrecimento, jornada mais forte que nunca, de fortalecimento, e jornada saúde dos pés à cabeça, de saúde e bem-estar. E agora a gente chegou praticamente, digamos assim, na nossa última reunião, que a gente já analisou as 3 jornadas, e agora a gente vai falar assim, ok, com essas 3 análises, o que vamos realmente fazer e principalmente qual que vai ser a prioridade, porque aqui na Solta Móvel só tem eu, Igor e a Giovana. E especificamente no produto é só eu e a Giovana. Então, não dá pra gente pegar e falar assim, a gente precisa atualizar tudo isso e vamos ter que fazer tudo de vez. Não, a gente tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra atualizar, muita coisa pra até lançar, mas aí a gente vai ter que falar assim, ok, dentro de todas essas coisas, quais são as prioridades, porque a gente vai começar por elas. Então agora é o trabalho de realmente analisar tudo que a gente conversou, rever algumas coisas para ver também coisas que a gente não viu e falar assim, ok, eu acredito que sejam essas prioridades. A gente se junta para conversar e ver quais são as que ela acredita que seja prioridade pra gente chegar ali num caminho. Coisa que eu tô querendo fazer para esses próximos meses é ser mais analógica. Então eu vou escrever tudo que eu tenho no papel. Eu tento fazer isso, mas depois eu me arrependo, porque depois eu tenho que passar pro computador, então são 2 trabalhos, mas estou nessa missão de ficar menos tempo na tela até na hora do trabalho. Aí o meu planejamento semanal, eu e Giovana estamos nessa missão de imprimir, que são as próximas semanas, né? Eu já imprimi das próximas semanas, então daqui a pouco vai estar tudo preenchido. Esse aqui é o planner de tarefas de dezembro inteiro. Eu tenho dessa missão de fazer essa organização. E esses daqui são os papeizinhos da análise da jornada de saúde dos pés à cabeça, que a gente conversou inclusive ontem. Ai, gente, sério, se você trabalhasse numa empresa onde as pessoas fazem análise no papel com marca-texto colorido, se bem que a minha letra é horrorosa, ela era mais bonitinha antes, mas agora com um bloquinho de notas assim, sinceramente, você não ia querer trabalhar numa empresa dessa? Não. Eu ia. Ainda bem que eu trabalho. 200. Pensei que era 1000. Teria que ver, mas 1 semana por mês a gente faz um intensivão pra você estar aqui gravando aula. Porque também não dá pra você ir e voltar. Além de ser cansativo, é mais caro. Mas aí se a gente faz um intensivo de 1 semana, você tá aqui, nessa 1 semana a gente grava X aulas pra X tempo. Agora eu vou colocar o chapéuzinho, marketing e vendas. Mas antes, um café.
Porque eu já vou explicar porque já falando do nosso público. Nosso público a gente conversa com um tipo de pessoa, certo? Não é um tipo de mulher. Não, vários. Não. Eu sei, mas essas mulheres são ligadas com um tipo de coisa, né? Mulheres ambiciosas, mulheres questionadoras e tudo mais, beleza? Tá. Elas se encontram aí. É isso que tem em comum entre todas essas mulheres, certo? Caraca, fez um sucesso muito grande. Esse formato, esse quadro fez muito sucesso. Ele fez tanto sucesso que ele não tá cabendo ali. Por que ele não tá cabendo ali? Porque a gente poderia fazer vários dele, porque ele é fácil de fazer, é fácil de negociar. Só que, tipo assim, cara, tem que ter espaço para os outros, entendeu? Então vamos. A gente fala parceria lá. Ah, desmembrou? Começa a fazer em conjunto pelos próximos 3 meses. Aí depois desmembra, beleza. Estamos voltando a produzir conteúdo. Como é que você se sente? Com dente sujo? Tá com feijão? Não, feijão não. Eu nem comi feijão. Se tivesse feijão nos 3 dias. Ele não escova o dente depois do almoço. E eu escovo os dentes. 2 coisas. Eu tô me sentindo animado, porque é algo que eu gosto, dessas coisas não de conteúdo em si, esse conteúdo que as pessoas falam, mas tipo dessa parte de criação, de criatividade e tudo mais, de fazer quadros, tudo isso. E se de um lado eu tô muito animado para fazer isso, do outro lado eu tô um pouco, não sei se é essa palavra, mas vou usar essa palavra, um pouco aflito talvez, um pouco meio assim, porque isso envolve, eu tenho que passar muito tempo no Instagram, coisa e tal, então é algo que eu não curto muito, então aí isso me deixa meio, mas faz parte são ossos do ofício, faz parte da criação, então eu preciso passar um tempinho ali pra ver o que tá rolando, tudo mais, não sei o que, entendeu? Então é isso, animado de um lado, mas de outro, se tivesse alguma outra forma de fazer isso que eu não precisasse passar pelo menos qualquer 5 minutos que seja no Instagram, eu preferia, porque não é o que eu curto muito. Terminei o expediente, aí ó a vasilha. Gente, pensa em 2 seres humanos muito alinhados. Eu e Igor. Porque é isso aí que ele falou, dele tá animado, né, pra voltar, produzir conteúdo, porque a gente tava pausados, né, nas redes sociais. E agora a gente tá voltando. Aí pensa, 2 seres humanos animados pra fazer, eu animada pra ver as coisas que a gente acredita no ar, levantar questionamentos, inspirar mulheres a se moverem para mover o mundo, mas ao mesmo tempo pensa numa desanimação de produzir conteúdo, principalmente pro Instagram, porque já foram bons longos anos produzindo conteúdo e tal, e aí meio que acho que faz parte, né, você cansar no meio do caminho. E aí a gente cansou, a gente deu uma pausa da produção de conteúdo, e agora a gente precisa voltar. Mas sabe quando você sente que você ainda não tá 100% pronta pra voltar? Mas o mundo te cobra e o mundo, no caso, nosso processo natural da nossa empresa, né? A gente precisa voltar. A gente precisa... Faz parte do percurso, né? Do percurso de venda, do percurso de você ver a sua mensagem sendo propagada, você vai precisar fazer esse trabalho. E como depende 100% da gente nesse momento, aí a gente tá tendo que fazer esse exercício mental de força, sabe? Mas faz parte do processo. Faz parte do processo você saber que você não faz só coisas prazerosas e você vai ter que fazer muitas coisas difíceis. Eu tenho uma teoria de que a vida, ela se faz no movimento, sabe? É no movimento que a gente cria mais motivação, mais energia pra gente fazer as coisas. Tipo exercício, sabe? Você começa uma rotina de exercício, nas primeiras semanas é muito cansativo, sabe? Porque é uma tarefa a mais que seu corpo tá demandando. E como você tá iniciando, você vai ficar mais cansada. E ao longo do caminho, você vai tendo energia, vai tendo mais força para colocar mais novos desafios e ir avançando. Assim como quando a gente quer aprender alguma coisa nova, sabe? A gente aprende fazendo, vivendo. A gente pode até ler um livro, ir lá, né, na teoria, mas é na prática que as coisas realmente acontecem. Eu acho que a empolgação, a animação de novo, sabe? Pra energia das coisas em relação a essas redes sociais, a produção de conteúdo, ela também vai acontecer ao longo do processo. Precisamos retomar e retomar com uma consciência de que o nosso trabalho é de longo prazo, a gente vai ter que fazer devagar, porque a gente nesse momento tá sem muita energia, então é meio que o exercício mesmo, sabe? Tipo, vamos fazendo aos poucos,
Eu venho falando aqui, né, que a gente tá voltando ao básico, porque a gente acelerou muitas coisas e a gente não deu conta de fazer essas coisas. E além de não ter dado conta, nos cansou muito. Então agora a meta é, vamos voltar ao básico, fazer aquele máximo, sempre fazendo o máximo, mas é o máximo que a gente consegue executar, ter bons resultados, para aí a gente ir avançando, tem mais pessoas para nos ajudar ao longo do processo. Enfim, você pode continuar acompanhando para ver se isso dá certo. Eu tô trabalhando, torcendo para que dê. Mas é claro, não é só pra você acompanhar não, tá, linda? É pra você também tirar seus objetivos do papel, tá? Aproveitar que ainda não terminei de lavar as vasilhas, uma outra coisa. Tem uma frase muito bonita que eu esqueci de quem é. Ela não é muito conhecida, mas ela é bem assim, ó. Sempre que... alguma coisa assim. Sempre que você acende uma vela, você lança uma sombra. E Igor hoje falou uma frase mais ou menos como essa, mas ao contrário. Sempre que tem uma sombra, tem uma luz. Né? Tipo, para pensar na lógica. Sempre que tem uma sombra, é porque tem uma luz dando uma sombra, né? E eu tô falando aqui que a gente tá cansado, que a gente tá buscando energia do além, e vamos fazer devagar, voltar pro básico, mas tem muitas coisas boas acontecendo, né? E hoje eu compartilhei um pedacinho da reunião com a Giovana, que a gente tá mirando nesses próximos meses de finalizar esse estúdio que tá pausado, mas a gente vai botar aí fazer um sprint para esse estúdio ser finalizado e a gente começar a gravar aulas presencial, que é uma coisa assim que a gente não faz com a Solta, né? A gente tava sempre gravando aulas assim, lá na casa da minha vizinha, não sei o quê, mas aí quando a Giovana, que tá lá em São Paulo, eu no Espírito Santo, a Giovana precisava gravar, ela tinha que gravar na casa dela, aí arrastava os móveis de casa, gravava com a luz que tinha. Então agora a gente vai trabalhar para que as gravações sejam muito, muito mais profissionais, porque agora vai ser no nosso próprio estúdio. E a gente vai se organizar para a Giovana vir, pelo menos, sei lá, a meta é botar uma vez no mês aqui pro estado, para ela poder gravar as aulas aqui. Então, assim, tem uma sombra, mas tem uma luz, tem coisas boas acontecendo.